A Hora do Pesadelo, de 1984, é dirigido por Wes Craven. É considerado marco histórico do cinema de terror. O filme não apenas revitalizou o gênero, mas também introduziu novas camadas de complexidade psicológica e uma abordagem única de medo. Seja bem-vindos à Dimensão Fantasma. Antes da Hora do Pesadelo, o cinema de terror dos anos 80 já tinha abraçado o subgênero slasher, como Halloween, 1978, Sexta-feira 13, de 1980. Esses filmes seguiam uma fórmula estabelecida de assassinos mascarados perseguindo adolescentes, geralmente ambientados em locais remotos. Contudo, A Hora do Pesadelo subverteu essa fórmula ao introduzir um vilão que não estava confinado no mundo físico, Freddy Krueger. O antagonista do filme ataca suas vítimas nos sonhos, que é uma dimensão que ninguém consegue escapar. Essa ideia de um assassino que opera no subconsciente não apenas criava um novo filme de terror, não apenas criava um novo tipo de terror, mas também mexia com o medo universal, o da vulnerabilidade durante o sono. Isso ampliou o alcance psicológico do terror, permitindo que o filme explorasse medos mais profundos, complexos do que os slashers da época. Freddy Krueger é interpretado por Robert Englund e se tornou um dos vilões mais reconhecidos e icônicos da história do filme de terror. Diferentemente dos assassinos como Michael Myers ou Jason Voorhees, eram silenciosos e monolíticos, Fred era sarcástico, falante e em muitos momentos tinha uma natureza quase lúcida. Ele não apenas matava, mas se divertia com o sofrimento das suas vítimas. Sua aparência marcante, o suéter listrado e o chapéu, além da sua pele queimada e sua luva de lâmina, tornou-se um símbolo instantâneo que é reconhecido no mundo do cinema até hoje. A popularidade de Freddy Krueger ajudou a elevar os status dos filmes de terror e transformar a franquia em uma das mais duradouras e influentes do gênero. A Hora do Pesadelo combinou elementos de terror psicológico e físico de uma maneira totalmente inovadora. Enquanto muitos filmes de terror se concentravam exclusivamente na violência gráfica, Wes Craven introduziu um elemento psicológico perturbador. As vítimas de Freddy Krueger sofriam tanto com a antecipação de sua morte quanto com o ato em si. O conceito de que o sonho, algo tão íntimo e pessoal, poderia ser invadido e controlado por uma força maligna, e adicionava uma camada de terror psicológico que transcendia o gênero slasher. Essa fusão deu profundidade ao cinema e ampliou o apelo por terror. Não se tratava apenas de morte e violência, mas da quebra da barreira entre o real e o imaginário, entre o consciente e o inconsciente, algo que aterrorizava no nível mais profundo do instinto. Para um filme de terror relativamente barato, A Hora do Pesadelo impressionou com seus efeitos especiais. A natureza onírica das cenas permitiu Wes Craven e sua equipe fossem extremamente criativos, resultando em momentos icônicos como Fred atravessando uma parede e a morte de Glenn, personagem de Johnny Depp, sendo sugado para dentro da cama, e a sequência onde Nancy, a protagonista, vê seu amigo sendo arrastado pelas paredes até o teto do quarto. Esses efeitos práticos, combinados a uma atmosfera de sonho, criaram uma sensação de irrealidade que contribuíram para o caráter perturbador do filme. Essa inovação visual ajudou a redefinir o que o público queria e influenciou muitos cineastas nos anos seguintes. O sucesso da Hora do Pesadelo foi imediato, gerando 8 filmes e uma série, além de quadrinhos e até jogos, incluindo um ótimo crossover entre Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. O impacto cultural do filme foi tão profundo que Freddy Krueger se tornou uma figura pop, aparecendo em comerciais de programas de TV e sendo reconhecido por pessoas que nunca assistiram ao filme. Do ponto de vista comercial, o filme revitalizou a New Line, que na época era uma produtora pequena e com dificuldades financeiras. Graças ao sucesso da Hora do Pesadelo, a empresa conseguiu se estabilizar e eventualmente se tornar uma das maiores potenciais de Hollywood, apelidada de A Casa que Fred Construiu. Embora seja em sua superfície um filme de terror sobre um assassino sobrenatural, A Hora do Pesadelo toca em questões mais profundas. O conceito de Fred como uma manifestação de pecados dos pais, ele foi queimado vivo por ter assassinado criança. Ressoa com temas de culpa, repressão e traumas intergeracionais. As vítimas do Fred são filhos daqueles que cometeram um ato de vingança. Isso reflete a ideia de que o passado não pode ser simplesmente enterrado ou esquecido. Além disso, o filme explora ansiedade juvenil e personagens adolescentes lidando com a transição para a vida adulta, sexualidade e independência. Fred frequentemente ataca suas vítimas em momentos vulneráveis, tanto emocional quanto sexual, o que muitos interpretam como uma metáfora dos medos e da insegurança dos adolescentes. Wes Craven já era conhecido por um gênero de terror, com filmes como A Quadrilha de Sádicos e Aniversário Macabro. Mas foi com Freddy Krueger que ele solidificou sua posição como um dos diretores mais influentes do gênero. Craven conseguiu misturar terror visceral
e uma profundidade intelectual e psicológica que nem sempre era comum no cinema da época. Ele trouxe a sensibilidade autoral para o gênero, mostrando que filmes de terror poderiam ser mais do que aquele simples entretenimento sangrento. Podiam ser perturbadores, introspectivos e impactar o público de uma maneira emocional profunda. Seu legado continuaria com filmes de terror posteriores, como Pânico, de 96, onde mais uma vez subverteu e redefiniu os gêneros de terror. O final da Hora do Pesadelo é outro ponto de discussão que marca sua singularidade com o desfecho ambíguo, onde parece que nem se derrotou Fred Krueger, mas apenas para ser surpreendida pela aparente continuação dos seus poderes. Deixa o público em estado de incerteza, e esse final rompe a tradicional estrutura do fechamento de filmes de terror da época, onde o mal geralmente era derrotado no clímax. Ao deixar a porta aberta para a interpretação, será que tudo foi sonho? Ou será ainda que o Fred está lá? Craven brinca com a mente do espectador e reforça o tema central do filme, a linha entre o sonho e a realidade. Fred Krueger foi um assassino de crianças que vivia na cidade fictícia de Springwood, Ohio. Krueger, no entanto, foi capturado e julgado pelos seus crimes. Devido a um tecnicismo legal, ele acabou sendo libertado, e o que gerou revolta nos pais das vítimas. Movidos pela fúria e pelo desejo de justiça, os pais então formaram um grupo e queimaram Fred vivo. Essa vingança não foi o fim de Fred, apenas sua morte. Ele se torna uma entidade sobrenatural capaz de invadir sonhos de adolescentes e matá-los. Suas ações no mundo dos sonhos têm consequências fatais no mundo real. Assim, Krueger se transforma em uma espécie de vingador sobrenatural, punindo as crianças dos pais que o mataram. Krueger tem uma aparência única e assustadora, o que se tornou icônico ao longo dos anos. Após ser queimado vivo, ele ficou com o corpo e rosto totalmente desfigurados, cobertos por cicatrizes e queimaduras. Sua pele é vermelha e deformada, o que dá a ele uma aparência de pesadelo. Além disso, Krueger é frequentemente visto vestindo um suéter listrado com cores vermelho e verde, calças escuras e chapéu fedora. No entanto, o aspecto mais famoso do visual de Krueger são suas luvas de lâminas. Ele usa uma luva de lâminas longa e afiada de couro, que ele usa para mutilar e matar suas vítimas. Essa luva se tornou um símbolo de terror, sendo reconhecida em qualquer lugar como uma marca registrada de Fred. O grande diferencial de Krueger, em comparação com outros assassinos, é sua capacidade de invadir e manipular os sonhos de suas vítimas, diferentemente das figuras como Mike Myers e Jason Voorhees. Fred não precisa perseguir suas vítimas fisicamente. Ele as ataca no momento mais vulnerável, quando estão dormindo. Nos sonhos, ele é onipotente, controlando a realidade como bem entender. Dentro do reino dos sonhos, Fred tem uma ampla gama de poderes, como alterar o ambiente à sua vontade, transformar seu corpo em diferentes formas e assumir diferentes identidades. Ele pode manipular o tempo e espaço, tornando seus pesadelos cada vez mais complexos e difíceis de escapar. Ao matar suas vítimas nos sonhos, os efeitos se manifestam no mundo real, fazendo com que suas vítimas morram de formas horríveis enquanto dormem. Embora Fred Krueger seja absolutamente aterrorizante, uma das características mais marcantes é seu senso de humor, diferente dos outros vilões de terror, que permanecem em silêncio. Fred gosta de zombar de suas vítimas ao atacá-las. Ele frequentemente faz piadas sádicas e usa trocadilhos ao transformar os pesadelos das pessoas em situações absurdas, onde ele se diverte com o sofrimento alheio. Com o passar dos filmes, Fred se torna ainda mais conhecido por seu estilo de humor sombrio, enquanto nos primeiros filmes ele é uma figura mais séria e misteriosa. As sequências da franquia dão a ele um espaço para explorar sua personalidade sádica. Isso faz com que o público, de certa forma, aprecie a presença de Fred, mas que ele continua sendo um vilão imortal. A franquia Hora do Pesadelo expandiu ao longo dos anos, e com Fred Krueger retornando para assombrar novas gerações de vítimas. A série inclui 9 filmes e uma série de TV, além de inúmeras adaptações, quadrinhos, livros e videogames. Em cada filme, Fred se depara com um novo grupo de adolescentes que tenta escapar de seus ataques dos sonhos. Ao longo da franquia, o mito Fred Krueger se expande. Em A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos, por exemplo, são introduzidas novas regras sobre o universo dos sonhos e a capacidade das vítimas de lutar com Fred. Nesse filme, Fred também revela parte da sua origem sobrenatural e como sendo um filho bastardo de 1000 maníacos, acrescentando camadas no seu personagem. Em Jason vs Fred, de 2003, Fred enfrenta outro ícone de terror, Jason Voorhees, da franquia Sexta-feira 13.
O filme coloca os dois assassinos em confronto, enquanto Fred tenta manipular Jason para retornar ao seu poder e aterrorizar as pessoas de Springwood. A Hora do Pesadelo toca em muitos temas profundos e psicológicos. O primeiro é o conceito de Fred atacar as pessoas nos seus sonhos, que evoca questões do medo, trauma e repressão. O fato de Fred ser um assassino de crianças que foi morto pelos pais traz à tona a ideia de vingança e culpa intergeracional. Fred personifica os traumas não resolvidos que assombram as famílias de Springwood. Além disso, o filme explora os limites da realidade e da fantasia, questionando até mesmo até onde podemos confiar nos nossos sentidos e percepções. Nos sonhos, a linha entre o real e a ilusão se desfaz e faz com que Fred se aproveite e manipule suas vítimas até destruí-las. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e comente alguma coisa aí embaixo. Muito obrigado. Tchau.